Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dia 11 de abril, véspera de Páscoa, 3h14 da tarde, 29º dia de quarentena. Vamos retomar o nosso curso de Direito Internacional Privado para tratar ainda de Direito Processual Civil Internacional, certo? Aquelas regras processuais aplicáveis para solução de conflitos de lei no espaço. Solução propriamente dito não, mas são as regras processuais que são aplicáveis quando há um conflito de lei no espaço. Ou seja, as regras, por exemplo, como a gente vai tratar hoje, as regras de competência, para verificarmos se a jurisdição nacional ela é hábil, ou seja, se ela é competente para julgar eventual conflito de leis no espaço, certo? Antes de mais nada, como eu coloco no material para vocês, é importante que a gente conceitue o que é a competência internacional, assim definida pelo Paulo Henrique Portela como a possibilidade do Poder Judiciário de um Estado examinar processos judiciais que envolvam conexão internacional. Ou seja, essa competência internacional que todo Poder Judiciário tem, todo Poder Judiciário, como assim? Todos os poderes judiciários de todos os países têm que exercer, certo? Essa competência internacional, ela decorre justamente dessa capacidade que os judiciários têm de analisar conflitos de leis no espaço, ou seja, de julgar questões que envolvem com uma conexão internacional ou, como a gente chama também, um elemento estrangeiro. Não é porque se trata de um tribunal nacional de um país que não é ele hábil a julgar um caso que envolva um conflito de lei no espaço. Muito pelo contrário, se haver alguma dúvida com vocês a respeito disso, extirpem-a. Por quê? Os conflitos de lei no espaço, eles só são solucionados pelos tribunais nacionais. Ou seja, um judiciário de um país é quem julga o conflito de leis no espaço e diz, consequentemente, qual lei deve ser aplicada num caso concreto, certo? Não é porque há um conflito de leis no espaço que deve um tribunal internacional solucioná-lo. Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Não. Conflitos de leis no espaço são solucionadas por tribunais nacionais, certo? Tenham isso em mente. Como eu coloco no material para vocês, essa competência internacional não se confunde só para fins de evitarmos problemas, não se confunde com a competência universal lá daquela lei belga que foi aplicada evidentemente pela Bélgica para expedir o mandado de prisão contra o ministro de Relações Exteriores do Congo, no caso da ordem de prisão justamente entre Congo e Bélgica. O que se tem, essa construção de uma jurisdição universal, como aconteceu também, por exemplo, no caso Pinochet, ela não se confunde com a jurisdição internacional. E menos ainda com essa competência internacional. Dá até para a gente forçar um pouquinho a barra e encontrar três diferentes temas. A competência internacional, essa própria dos tribunais nacionais, para julgar casos que tenham conexão internacional, que tenham um elemento estrangeiro, ou seja, a competência internacional como a competência dos tribunais dos países para julgar conflitos de leis no espaço. A competência universal para tratar de questões afetas com direitos humanos e a possibilidade de um Estado chamar para si o exercício da jurisdição sobre qualquer crime contra direitos humanos, que é o que aconteceu no caso do Congo contra a Bélgica. Imputou-se ao senhor Heródia, ao ministro de Relações Exteriores, violações de direitos humanos e, consequentemente, tinha a Bélgica por intenção responsabilizá-lo no seu tribunal doméstico.
E ainda até mesmo a questão da jurisdição internacional de tribunais internacionais, ou seja, é a jurisdição que exerce a Corte Internacional de Justiça para resolver conflitos entre Estados, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional também de caráter internacional e até mesmo a jurisdição de tribunais regionais de direitos humanos, como a Corte Interamericana, a Corte Europeia e a Corte Africana, certo? Nesse sentido, feita estas distinções, nos cabe avançar um pouco a matéria para partir do seguinte pressuposto. A regra é de que o réu deve ser demandado onde tem domicílio. Essa é, em tese, a regra geral que deve permear as questões de competência internacional. Só que, evidentemente, não é só. Essa é uma regra geral, evidentemente também genérica, e que não congrega questões específicas, como, por exemplo, as que nós vamos ver hoje no artigo 23 do Código de Processo Civil, sobre a competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Mas o que vocês podem ter em mente é que a regra geral no direito internacional privado é de que deve se ater à competência do foro onde tem domicílio o réu, certo? É a regra, é o que a gente verifica, por exemplo, no artigo 21, inciso 1º, mas é um ponto, é a ponta do iceberg, tem muito mais por trás que a gente não vê e que acaba sendo aplicável muitas vezes em detrimento dessa questão do domicílio. Eventualmente, no exercício da jurisdição para solucionar um conflito de leis no espaço, às vezes pode acontecer de 2 ou mais países incompetentes para julgar a questão. E aí, consequentemente, se todos eles se entenderem competentes, há um conflito positivo de jurisdição, como acontece com a nacionalidade, conflito positivo. E, por outro lado, às vezes abre-se margem para 2 ou mais estados julgarem um litígio, porém nenhum deles entende ser competente para tanto e faz a remissão, faz o reenvio a outro estado. Então, nesse cenário, é importante destacar que, e aí a gente tem que sempre pensar num ponto de vista bem ficto e tenho que contar com a capacidade criativa de vocês de imaginar casos plurinacionais, ou seja, uma pessoa, um argentino domiciliado no Brasil, que celebra um contrato na Itália com um egípcio, cuja obrigação tem que ser cumprida na Romênia. Esses vários elementos de essa conexão internacional evidente, bem como esses inúmeros elementos estrangeiros que eu mencionei, eles podem dar aso, conforme as regras dos países envolvidos, a possibilidade de se submeter um determinado litígio entre as partes a 2 ou mais tribunais, ou seja, 2 ou mais tribunais serem competentes e assim se entenderem, ou 2 ou mais tribunais acharem que não são competentes para julgar e a gente ter um conflito negativo. Então, o que eu posso colocar aqui para vocês é que esses conflitos podem acontecer perfeitamente e é imprescindível que vocês tenham em mente que desses conflitos ele pode ter um caráter positivo de 2 ou mais tribunais entenderem ser competentes para julgar um litígio, e da mesma forma os tribunais entenderem que não são competentes a haver um conflito negativo e aí ter que se, em alguma medida, forçar o exercício da jurisdição em um deles sob pena de denegação de justiça, certo? Um outro aspecto que deve ser destacado, que não deixa de se inserir dentro de um conflito positivo, que é a possibilidade de o autor da demanda conseguir, da natureza dos fatos, da natureza da relação travada com a outra parte, escolher onde ajuizar a ação. Imagine que há uma cláusula de eleição de foro, com indicação de 2 ou mais judiciários competentes, por exemplo, ou há controvérsia entre a execução do contrato e a sua celebração, dando margem também à submissão do processo, o início do processo, tanto no país onde se constituiu obrigação, como sendo outro país onde deveria ser cumprida, e havendo essa margem de escolha para o autor da ação, se está diante do que se passou a chamar de fórum shopping, ou seja, a possibilidade de o autor da ação escolher a jurisdição que lhe é mais favorável. Esse favorável, evidentemente, pessoal, não tem a ver
com qualquer tipo de perspectiva escusa ou ilícita, por exemplo, de compra de juízes. Evidentemente que não. Aqui, o mais favorável deve ser analisado sobre perspectiva de regras processuais, produção de provas, questões que envolvem até mesmo custas processuais, ou seja, do ponto de vista prático, por exemplo, é mais barato intentar a ação no país X do que no país Y, certo? Ele tem que pagar menos custas iniciais em um do que em outro. Ou é muito mais fácil produzir a prova X em um país do que em outro, por exemplo, uma prova pericial. Então, essas questões que envolvem a possibilidade de escolha pelo autor da demanda por uma jurisdição ou outra se encaixam no que se chama de fórum shopping, certo? Continuando, e aí já passando para analisar uma perspectiva nacional, o Código de Processo Civil, nos artigos 21 a 25, prevê no título 2 dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. E aí o capítulo 1 trata dos limites da jurisdição nacional. Bom, esses limites da jurisdição nacional dizem respeito justamente a essa tal competência internacional. Em que pese não tenha sido esse nome adotado, essa expressão aqui, ela dá para a gente quase que trocar por meia dúzia, porque quando se fala dos limites da jurisdição nacional, quer dizer, até onde pode ir a jurisdição nacional, até onde ela é competente. Esse até onde não significa que ela se limita ao que está dentro do seu território, mas quer dizer que ela ultrapassa o seu território, há uma questão extraterritorial, mas até onde? Até que relação jurídica com um elemento estrangeiro, no nosso caso, pode ir à jurisdição nacional. E aí as regras relativamente à competência a gente destaca sobre duas perspectivas. Existe a competência absoluta, a competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, e existe também a competência relativa, quando, no caso, a competência é concorrente entre a jurisdição nacional e uma ou mais, melhor dizendo, jurisdições, certo? Nós vamos estudar hoje as regras de competência absoluta previstas no artigo 23 do Código de Processo Civil, que dispõe o caput, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Com exclusão de qualquer outra significa que exclusivamente a jurisdição brasileira, a autoridade judiciária brasileira. E aí o inciso primeiro, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no país, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso terceiro, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que seja o titular de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Pessoal, dois pontos, extremamente incomum, não incomum, em comum, e um pouco menos em comum nesses três incisos. Primeiro, o ponto em comum a todos, a questão da situação dos bens, onde estão situados os bens. Os três falam que a partilha de bens que os bens estejam situados no Brasil. O inciso primeiro, imóveis situados no Brasil. O inciso segundo e o inciso terceiro, bens situados no Brasil. Ou seja, a questão aqui ela é exclusivamente territorial, de coisas e onde se encontram. E o ponto menos em comum, repito, não em comum, mas em comum, é a questão de que pouco importa a nacionalidade dos indivíduos, seja autor de herança, seja
quem está em separação judicial, por exemplo, tanto faz a hipótese do ensino segundo ou terceiro, mas é a irrelevância da nacionalidade ou do domicílio. Em síntese, o que importa nesse artigo 23 da competência exclusiva? Onde se encontram os bens? A preocupação do Brasil aqui ela é territorial, de onde se encontra aquele patrimônio ou aquele imóvel, certo? Pouco importando a questão do domicílio ou da nacionalidade, que em regra são relevantíssimas para o direito internacional privado, certo? Leiam os dispositivos que vocês vão ver a clareza até meridiana da redação deles e, consequentemente, do que coloco aqui para vocês. Finalmente, e só para fazer uma justaposição, se nós falarmos da competência exclusiva, vamos ver quando não é competente a autoridade judiciária brasileira, para na próxima aula falarmos sobre a competência concorrente. E aí eu digo, se por um lado a gente fala da competência absoluta, vamos ver quando não é competente a jurisdição brasileira. Nesse sentido, o 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro. Cláusula de eleição de foro é aquela cláusula contratual na qual as partes determinam onde serão julgados os litígios decorrentes daquele contrato. Qualquer contrato que vocês peguem, em regra, tem uma cláusula de eleição de foro. Algumas estão dentro da normalidade, por exemplo, me arrisco a dizer que o contrato que vocês têm com a faculdade, o foro eleito é peruíbe, que é bastante razoável, já que é um de prestação de serviço, mas já vi, por exemplo, contratos singelos com eleição de foro em Amazonas, para partes que residem no estado de São Paulo. Então, é a cláusula pelo qual se indica o foro competente para dirimir as controvérsias decorrentes daquele instrumento. Então, quando houver cláusula de eleição de foro, exclusivo estrangeiro em contrato internacional, ou seja, o foro é em outro país e é exclusivo, é só aquele decorrente de contrato internacional. E aí vem a questão interessante, arguida pelo réu na contestação. O parágrafo 1º diz, não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva prevista nesse caput, ou seja, previstas neste capítulo, perdão, ou seja, as regras do 25 caput não se aplicam às hipóteses, se for o caso, do artigo 23. Então, ainda que haja, por exemplo, cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro no contrato internacional, porém, se o bem imóvel se encontra no Brasil, não se aplica essa cláusula de eleição de foro. É o que diz o parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo, previstas no caso no artigo 23. E finalmente, aplica-se as hipóteses do caput do 63 e dos parágrafos 1º ao 4º do Código de Processo Civil, que diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor do território, elegendo foro, onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro, parágrafo 1º, só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Não adianta eu celebrar um contrato de compra e venda X e aí, em razão do contrato de prestação de serviço Y, querer aplicar a cláusula de eleição de foro do contrato X. Isso é óbvio. Isso, inclusive, afeta e viola o próprio princípio do pacta sunt servanda. Eu destaco, finalmente, que o parágrafo 4º, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Não é a hipótese do caput do 25, mas fala também do direito do réu de manifestar-se sobre a abusividade da eleição do foro quando tiver sido indicado pelo autor. O caput do 25 fala da possibilidade do réu alegar em contestação a existência de eleição de foro e deslocar a competência. Aqui, no parágrafo 3º, no parágrafo 4º, perdão, há uma insurgência por parte do réu sobre a abusividade do autor. A hipótese do parágrafo 4º do 63 não se confunde com a do caput do 25.
Certo, pessoal? Continuem estudando, continuem estudando, continuem firmes. Eu sei da dificuldade do momento, mas estamos juntos e à disposição de vocês. Então, bons estudos e boa Páscoa e até a próxima.